senão depois não terão outra oportunidade. Então, a última palestra, né, do nosso 10º simpósio, o Jovair Moraes, o pessoal de Bragança Paulista, sediou o simpósio anterior, foi o 9º simpósio, e fomos recebidos lá com muito carinho, com muita atenção, se esmeraram para receber o pessoal. Eu estou aproveitando para agradecer a recepção de vocês. Espero que hoje nós tenhamos estado à altura. O Jovair de Moraes é um irmão nosso de Bragança, maçom, membro da GRESP, da mesma ordem que eu faço parte, e vai caber a ele, então, encerramento do nosso simpósio. Então, fique à vontade, se quiser sentar aqui no centro, mais alto. Pode ficar um. O último a palestrar, vou falar, levar a mensagem, é aquele que repete os 3 anteriores que fizeram, né? Mas isso é bom, é uma ação positiva e defendido pela neurolinguística. O aprendizado se dá pela repetição, pela velocidade. Então, vai ser neurolinguística. O tema nosso é a fraternidade e o sagrado. Como disse, a gente vai bater em teclas que já foram tocadas. Etimologicamente, a palavra fraternidade tem a sua raiz, sua origem na língua latina, frater, que quer dizer irmão pelo sangue ou por aliança, ou membro de uma confraria. Também se aplica esse tratamento para clérigos que ainda não são padres, ou ainda membros de uma sociedade secreta. Religiões, filosofias, doutrinas e sociedades de cunho religioso e filosófico também as aplicam para identificar membros que pertençam a essas instituições. Seguidores, adeptos, correligionários, discípulos, são chamados de irmãos fraternos, ou simplesmente irmãos. Estes irmãos, reunidos e organizados em torno de uma causa comum, ou de uma religião, de uma doutrina, de uma filosofia, constituem uma comunidade, ou um Estado, ou simplesmente para consolidar e objetivar a união e a cooperação. De uma forma mais acadêmica, observamos que esses conceitos de fraternidade, comunhão de todos os seres, ele se descaracteriza tanto no aspecto conceitual ou vivencial. Em uma análise mais presbiteriana deste conceito, os irmãos cristãos, católicos, evangélicos, muçulmanos, espíritas, maçons, etc., são irmãos dentro dos seus grupos afins, mas na prática não se misturam, nem se consideram irmãos entre si como fratérios, como diz o termo na sua origem latina. Mas a HPB faz uma leitura diferente. Ela diz, abre aspas, a verdadeira religião será a única que saiba fazer um homem amar outro homem, visto que ensina todos os seres estão unidos por vínculos de fraternidade, porque Deus é o Pai comum de todos. De fato, nosso verdadeiro eu, o espírito individual que reside no interior de cada um de nós, é uma chispa, uma partícula, por assim dizer, do Espírito Universal de Deus. Sendo ambos idênticos em essência. E devido a essa unidade de origem e essência, todos os seres humanos são essencialmente idênticos entre si, apesar da grande diversidade que oferece na condição externa. Daí deriva a necessidade do altruísmo, do amor,
da tolerância, da concórdia, que hão de reinar em todos os membros da família humana, formando assim uma verdadeira fraternidade universal. Fecha. Verificamos uma análise acadêmica que solicita como base a união e a cooperação para conceituar a fraternidade. Vimos logo adiante uma concepção mais universal que pede-nos altruísmo, amor, tolerância e concórdia. E numa análise pessoal, como todos nós somos irmãos fraternos, porque somos filhos de um mesmo Pai, as religiões ou movimentos filosóficos e religiosos se fecham nas suas irmandades, em seus grupos, por uma questão de cautela, provavelmente, para manterem-se agrupadas e protegidas em suas tradições, objetivos, crenças ou nos seus artigos de fé. A teosofia diferencia dessa análise nesse aspecto. A partir do momento que adotam em suas fileiras, além da união, da cooperação, do altruísmo, do amor, da tolerância e da concórdia, segundo a Carta dos Mahatmas, diz o seguinte, abre aspas, porque ela abre seus portais para que todos os seres vejam a verdade, reconheça a realidade desse eu transcendental no Buda, no Cristo, o Deus de todo pregador, e conclama a todos os seus adeptos para auxiliar a todos os irmãos necessitados para serem ajudados em virtude da nunca falível e sempre ativa lei da compensação. Lembra-nos também que a teosofia é filha de Brahmaviti, mãe de toda a antiga religião, e que a sociedade teosófica foi escolhida como pedra fundamental e alicerce das futuras religiões da humanidade. E que dentro da sociedade teosófica seja real a fraternidade, para a qual ela existe. Diz ainda os mestres, já basta de divisões que separam, que subsistam apenas distinções que enriquecem. Respeitai a todos que divergirem de vós, que vossa fraternidade seja imune acima das diferenças de opinião. Mas adverte, vivemos agora no meio de um povo em conflito, povo obstinado e ignorante, que procura conhecer a verdade, mas é incapaz de encontrá-la, pois cada qual busca somente para proveito de satisfações pessoais, sem um pensamento para o treino. Verificamos que conceitualmente há uma ideia clara e um propósito da divindade em unir os seus filhos para uma vida de abundância e plenitude, onde se preserva a paz e a harmonia entre os povos, para que todos os seres vivam em perfeita irmandade. Mas deparamos também com as advertências dos mestres quanto às divisões, divergências e conflitos que caminham juntos em razão do egocentrismo humano, em razão do egocentrismo humano. Falta ainda ao ser humano a conscientização da verdade de que existe apenas a unidade, que deve ser buscada para o bem de todos os seres, pois a fraternidade está acima da diferença de opinião. Em divisões de águas, vamos tomar duas cenas na história da humanidade. Se retornarmos um pouco na história da civilização do homem e na evolução das raças humanas, vamos observar que todo o processo de transformação ou processo de evolução cultural, artístico, político, econômico, religioso deu-se a duras penas, com muita luta, com muita aflição, dor, sofrimento, pois tudo aconteceu através de guerras e conquistas. Exemplo, buscamos os povos nômades
Percorriam distâncias procurando civilizações que formavam a beira dos rios, dos mares, para aniquilá-las e se apropriar de seus bens e objetos de adorno. O sacrifício humano, a separação dos filhos de suas famílias, a escravidão das mulheres, eram atitudes comuns. O saldo positivo destas guerras era comemorado com grandes festas, onde o sacrifício de animais, somado a tantas outras igualarias e exageros alcoólicos, intensificavam o êxtase. Do outro lado, vemos outra cena. Olhando por outro lado e detendo-nos um pouco e tão somente a partir do nascimento da nossa quinta raça raiz, verificamos o esforço do Manu, um condutor de raças, junto com o seu grupo de cooperadores unidos, modelando o núcleo da humanidade do futuro. Reprimindo o indesejável, estimulando o favorável, encorajando, advertindo, persuadindo, ensinando, guiando e compreendendo, estimulando o tempo todo a fraternidade universal, fruto do único produto do seu coração, o amor por todos os seus eleitos. Amor, puro sentimento, que integra e que dá finalidade mais nobre aos talentos que todo ser humano possui. Tiramos esses textos de A Genealogia do Homem de Ariadne. Então emprestamos esse texto da Genealogia do Homem de Ariadne para situar o contexto histórico da civilização e o registro da contradição humana, onde de um lado a expressão da beleza inspirada nos grandes seres, e de outro lado a saga pela conquista do efêmero a qualquer custo, infringindo as leis universais que inevitavelmente terá que prestar conta. O registro da dificuldade do ente humano em compreender o caminho que leva à sua libertação pessoal, ignorando o acesso ao sagrado, que começa simplesmente na atitude fraterna. Ficamos a perguntar ao Senhor da Paz, em que ponto da evolução a civilização humana toma o rumo da direção ao sagrado? Ou quando o verdadeiro sentido de unidade penetrará e contaminará o coração humano? Enquanto não encontramos eco, a humanidade, que é a grande órfã de si mesma, grita esse debate na periferia da divindade, perguntando a alhures, a médicos, terapeutas, sociólogos, pedagogos, psicólogos, psiquiatras, líderes religiosos, receitas paliativas, remédios e ungüentos milagrosos, porque continuamos doentes, contaminados pela intolerância e a dualidade. As guerras de conquista ainda hoje é realidade, mesmo depois de termos experimentado tantas causas e efeitos devastadores, vivido tanto tempo em idas e vindas neste planeta azul. A grande dificuldade do ser humano de promover a sua transformação ou autotransformação leva-nos às outras reflexões. Não será porque nós ainda estamos transitando na quinta sub-raça desta quinta raça raiz, uma época em que grandes forças evolutivas do espírito, da matéria e do intelecto ainda não atingiram o seu estágio de equilíbrio primordial para acender o processo de crescimento espiritual? Ou não será porque enquanto nós ainda gravitamos nesta região de descendência ou arco evolutivo inferior, somente identificamos com o que é matéria densa, que faz da dança da vida um misto de prazer e dor? Não será porque a grande multidão ruidosa que sobe a montanha com esperanças de voltar para casa ainda não percebeu o pouso das borboletas, o canto dos pássaros, a doçura e a inocência dos animais, o sabor do vento trazendo a fragrância das flores, o paladar dos frutos silvestres, o som da abelha que tece o mel? Ou será ainda porque o mistério da compreensão do ser,
o mistério das leis inefáveis do equilíbrio, o mistério da força do amor que ainda não se encontrou com o Dharma, estão sendo concedidas apenas a uma pequena massa da humanidade, escolhidas para começar e preparar outra raça? Ou porque somente parte dessa multidão vê nas verdades ocultas um portal seguro de acesso, uma das maneiras de fazer um caminho espiritual mais rápido? Ou porque ainda existe uma sociedade humana que tem como escopo formar um núcleo de fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, crença, sexo, casta ou cor, e propõe através dos seus mestres de sabedoria um guia seguro de se buscar um caminho e alcançar a libertação? Examinemos um pouco mais essas questões. A partir do início da raça raiz, ou da quinta raça raiz, a palavra é de um irmão mais velho. Ele diz o seguinte, abre aspas: aqueles que têm acompanhado a humanidade através dos séculos, neste ciclo, viram constantemente repetir-se os detalhes desta luta mortal entre a verdade e o erro. Alguns de vós, teosofistas, são agora feridos apenas em sua honra ou em suas bolsas. Porém, os que empunharam a lâmpada das gerações precedentes pagaram com suas vidas o preço do seu conhecimento. E continua: deveis, pois, lembrar-vos de que estáis numa dura escola de vida e labutando agora num mundo inteiramente diferente. Tendes especialmente de conservar em mente que a mais leve causa produzida, entre aspas, o karma, embora inconscientemente, ou seja qual for o motivo, não pode ser desfeita, nem os efeitos detidos em seu progresso, nem mesmo por 1 milhão de deuses, demônios e homens combinados. Que o processo de autopurificação não é obra de um momento, nem de meses, mas de anos, e pode prolongar-se por toda uma série de vidas. Tendes muito que aprender, pois tornai-vos intolerantes quando minúsculas ofensas de outrem contra vossos padrões artificiais de verdade vos põe a perder de vista por coisas essenciais. E ainda dentro desse contexto, já mais próximo, a senhora Anibésia te contemporiza e esclarece em seu livro A Vida Teosófica o seguinte, abre aspas: o karma que você gera a cada dia está modificando todos os resultados do karma do passado. Bom, diante dessa afirmação, e justamente o nosso contexto histórico da humanidade antes da Raha, verificamos existir considerações de cunho evolutivo, onde pequenas transformações estão tocando a sensibilidade humana. Provavelmente todos nós estamos cientes do fato que o homem jamais viveu em harmonia nesta terra, mas que já somos um pouco melhores. E nossas atitudes menos densas, menos animalescas e mais suaves. Então, enquanto nós uns com os outros minimizarmos o conflito, modificaremos o cenário do planeta Terra? Ou será que já podemos acreditar que a ação humana que gera karma, pode ter sofrido uma descaracterização ao longo do tempo, pelo menos do que tanja a intensidade e a motivação? Seja qual for a resposta, afirma-se que a maior parte dos seres que habitam o planeta Terra encontra-se com dificuldade de promover a sua transformação, e o mundo será melhor no dia em que a melhor parte estiver integrada na harmonia das leis universais, interagindo com as leis da natureza. Qual então o fator desencadeante que impede tão nobre ação?
Na visão de Krishnamurti, há uma região fronteiriça que bloqueia o ente humano de fazer a sua entrega definitiva a Deus e às causas humanitárias, tornando-se um efetivo praticante do amor universal. Essa região, Krishnamurti denomina zonas fronteiriças do medo. Suas considerações nos remetem a imaginar um círculo cortando com uma linha horizontal, onde a parte superior desse círculo localiza-se a unidade ou o território do mundo, e a parte inferior do círculo, onde se localiza a separatividade, ou simplesmente uma região ou zona de estabilidade da personalidade humana. O medo está exatamente em ultrapassar esta linha imaginária. Medo de entregar-se ao desconhecido, medo de desvestir os véus da persona, ou, portanto, medo de autodescobrir-se, medo de perder contato com as coisas que eu conheço, zonas de conforto, medo de perder a associação com as coisas que me pertencem, família, amigos, clientes, reputação, caráter, conta no banco, desejos, enfim. Medo de perder os meus condicionamentos. O ser humano é aquele que adora fazer todos os condicionamentos para sentir-se em zonas de segurança. E tem um medo danado de sair do próprio condicionamento. E falando sobre condicionamento, o único que se condiciona e se limita e se compraz com o condicionamento. Ciderand tem uma maneira muito especial de abordar esse assunto, que ele diz, abre aspas, faz uma analogia que a nossa mente é semelhante a um saco que tem vários conteúdos, com sua boca quase que completamente fechada. Ele encheu o saco com uma quantidade de informação acerca do mundo ao seu redor e também de várias ideias relativas ao seu relacionamento com esse mundo, suas necessidades, desejos, posses, crenças e limitações. O seu pensar é o mundo das suas ideias. E na maior parte das vezes, o ser é semelhante a um saco de boca fechada, que não admite qualquer outra verdade para não perturbar a sua placidez fechada. Virar o saco de boca para baixo significa esvaziar a mente, que, em sua opinião, é a melhor solução. Quando voltar a encher o saco, comece colocando virtudes, de preferência, simplicidade, humildade e uma série de outras. Qualquer tentativa de outrem, no sentido de convencer alguém de esvaziar o seu saco, terá prontamente reações agressivas. Simbolizamos o saco é meu, ninguém casca. Não venha você dizer o que eu tenho a fazer com o meu saco. Essa é uma expressão coletada. Em outras palavras, aqui me condicionei e se sair daqui vou me complicar. Deixe como está. Nós precisamos voltar, nós estamos falando de Krishnamurti. Krishnamurti diz o seguinte: a insegurança, o medo, gera um conflito. Conflito gera mecanismos de defesa, geradores de reação, que finalmente, por extensão, gera guerra. Assim a humanidade caminhou nos últimos 2000 anos e não será diferente no próximo milênio. A melhor defesa é o ataque e até mesmo por medo também se mata. Por temor eu me retiro, eu fujo e fortaleço o meu instinto de preservação da minha espécie. Princípio que sustentou e sustenta os grandes conflitos e guerras do planeta. Princípio que embasou e embasa as religiões que se tornaram fanáticas, estreitas, radicais, fundamentais, desde que o homem pisou sobre ele. Que motivou a era negra da Inquisição, que motivou a bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, que ainda motiva os países mais desenvolvidos
a fabricar e comercializar armas múltiplas de eficiência sobre-humanas para silenciar os mais fracos e assim manter a todo custo a paz nas zonas fronteiriças do mundo. Princípio que ainda hoje, seres sem pátria em mar aberto e sem embarcação segura, diuturnamente migram de um país para o outro buscando guarida, um copo d'água, um naco de pão, enfrentando o escárnio, o preconceito, a rejeição e a morte, sem subliorar, sem compaixão das autoridades locais. Corroborando com essa tese, Dulce Magalhães, filósofa e tecelã da Unipaz, diz o seguinte: a capacidade de ampliar nossos sensores demanda de um esforço extraordinário, de sair das fronteiras internas, atravessar o deserto do eu e entrar no território inteiramente do outro. É sempre bom lembrar que, onde há fronteira, há medo. Sendo assim, ao cruzarmos esses limites que aparentemente nos protegem, realmente rompemos com aquilo que nos isola da vida, o medo. Portanto, somente o exercício do seu sentimento oposto, o amor, tem o poder de nos permitir sair da ilusão da separatividade e experimentar a unidade. Ao enxergar, sentir e ousar promover essa mudança interna, teremos um comportamento que traduzirá numa confiança profunda no fluxo da vida e que irá fortalecer gradativamente a sua autoconfiança. E na continuidade, desenvolver a vossa coragem e a seguir despertar a vontade espiritual, únicos antígenos que poderão vencer o medo. Assim, para encerrar este assunto, a Nibesa, no seu livro Com Chave de Ouro, fecha no seu livro A Vida Teosófica. Ela diz, abre aspas, evitar a crença cega, a superstição e o fanatismo que costumam vigorar nestas áreas e que tem sido causa de terríveis males e guerras e conflitos na história da humanidade. Sigamos mais um pouco nossas investigações. Perguntado a HPB sobre a escolha pelas verdades ocultas e até que ponto a teosofia ou a sociedade teosófica pode alavancar a transformação do ser, a venerável senhora não passa a mão na cabeça de ninguém. Em ocultismo prático, ela assevera: uma vez que tenha o desejo pelo ocultismo realmente despertado no coração do homem, não resta a ele qualquer esperança de paz, nem lugar algum de alívio e sossego. Em todo o mundo já não encontra sossego ou paz na vida de todos os dias. Sob esse mesmo termo, o mestre da teosofia complementa em uma de suas cartas. No entanto, abre aspas, no entanto, fostes informados que o caminho das ciências ocultas tem de ser trilhado laboriosamente e percorrido com perigo de vida, que cada novo passo que nele se dá em direção à meta final está cercado de armadilhas e cruéis espinhos, e que o peregrino que por ele se aventura tem primeiro que defrontar e vencer as 1001 fúrias que se erguem vigilantes em seus adamantinos portais e entradas. Fúrias denominada dúvida, medo, ceticismo, escárnio, ridículo, inveja e, finalmente, tentação. E de que aquele que pretende enxergar para além
tem primeiro que demolir esta parede viva, a região fronteiriça do medo que falamos, e que tem que possuir o coração e alma blindados em aço, e o infalível e férrea determinação, sendo apesar disso, meigo, gentil e humilde, com a alma fechada a todas as paixões humanas conduzentes ao mal. O último a palestrar, vou falar, levar a mensagem, é aquele que reflete o que os três anteriores fizeram, né? Mas isso é bom, uma ação positiva e defendido pela neurolinguística. O aprendizado se dá pela repetição, pela velocidade. Então, parecer neurolinguística. O tema nosso é a fraternidade e o sagrado. Como disse, a gente vai bater em teclas que já foram tocadas. Etimologicamente, a palavra fraternidade tem a sua raiz, ou sua origem na língua latina, frater, que quer dizer irmão pelo sangue ou por aliança, ou membro de uma confraria. Também se aplica esse tratamento para clérigos que ainda não são padres, ou ainda membros de uma sociedade secreta, sendo ambos idênticos em essência. E devido a essa unidade de origem e essência, todos os seres humanos são essencialmente idênticos entre si, apesar da grande diversidade que oferece na condição externa. Daí deriva a necessidade do altruísmo, do amor, da tolerância, da concórdia, que hão de reinar em todos os membros da família humana, formando assim uma verdadeira fraternidade universal. Fechado. Verificamos uma análise acadêmica que solicita como base a união e a cooperação para conceituar a fraternidade. Vimos logo adiante uma concepção mais universal que pede-nos altruísmo, amor, tolerância e concórdia. E numa análise pessoal, como todo mais presbiteriana deste conceito, os irmãos cristãos, católicos, evangélicos, muçulmanos, espíritas, maçons, etc., são irmãos dentro dos seus grupos afins, mas na prática não se misturam, nem se consideram irmãos entre si como fraternos, como diz o termo na sua origem latina. Mas a HPB faz uma leitura diferente. Ela diz, abre aspas, a verdadeira religião será a única que saiba fazer um homem amar outro homem, visto que ensina todos os seres estão unidos por vínculos de fraternidade, porque Deus é o Pai comum de todos. De fato, nosso verdadeiro eu, o espírito individual que reside no interior de cada um de nós, é uma chispa, uma partícula, por assim dizer, do Espírito Universal de Deus. Religiões, filosofias, doutrinas e sociedades de cunho religioso e filosófico também as aplicam para identificar membros que pertençam a essas instituições. Seguidores, adeptos, correligionários, discípulos, são chamados de irmãos fraternos, ou simplesmente irmãos. Estes irmãos, reunidos e organizados em torno de uma causa comum, ou de uma religião, de uma doutrina, de uma filosofia, constitui uma comunidade, ou um Estado, ou simplesmente para consolidar e objetivar a união e a cooperação. De uma forma mais acadêmica, observamos que esses conceitos de fraternidade, comunhão de todos os seres, ele se descaracteriza tanto no aspecto conceitual ou vivencial.
Em uma análise. Senão depois não terão outra oportunidade. Olha para cá. Então, a última palestra, né, do nosso 10º simpósio, o Jovair Moraes, o pessoal de Bragança Paulista, sediou o simpósio anterior, foi o 9º simpósio, e fomos recebidos lá com muito carinho, com muita atenção, se esmeraram para receber o pessoal. Eu estou aproveitando para agradecer a recepção de vocês. Espero que hoje nós tenhamos estado à altura. O Jovair de Moraes é um irmão nosso de Bragança, maçom, membro da GRESP, da mesma ordem que eu faço parte, e vai caber a ele, então, encerramento do nosso simpósio. Então, fique à vontade, se quiser sentar aqui no centro, mais alto. Pode ficar à vontade.